É isso aí. Isso aí, vamos lá. Vamos para a nossa quinta live. Muito feliz com tudo que a gente tem feito. E vamos esperar que o Facebook ele tá só criando público, anunciando, falando para todo mundo que a gente está aqui. E vamos falar, a gente vai falar bem legal hoje, tá? Fiquei bem feliz com a repercussão que está tendo das lives. O pessoal até tá me dizendo que muitas vezes ao vivo eles não estão conseguindo assistir, mas eles estão assistindo bastante depois, né? Por causa de horário e tal. Esse horário realmente, 16 horas, 18 horas, né? Aqui Brasil, não é o melhor. A gente sabe que está encerrando o expediente para muitas empresas. Então, normalmente o pessoal está meio em deslocamento, né? De um lugar para o outro. E às vezes não é fácil de ligar uma live. Então, mas como é um horário específico para Portugal, né? Então a gente sabe que acaba tendo que ser necessário, porque lá é 10 da noite. E essas lives a gente tá falando para o público do Brasil, mas a gente também tá falando, né, até com uma intenção maior pelo Fábio, né, tá presente, a gente tá falando mais para o público de Portugal mesmo, tá? Então, vamos ver aqui como é que estão as coisas. Olha só, o Fábio aqui já daqui a pouco já vai entrar. Vamos ver aqui o que que ele tá, o que que tá rolando. E assim, quem já entrar, já dá um oi aí pra mim, tá? Já me diz se tá me ouvindo bem, se tá me enxergando bem, tá? E já, se quiser fazer, ó, o Fábio já entrou aí. Vamos chamar o Fábio. Adicionando o Fábio. Vamos dividir esse espaço com ele, vamos trocar uma boa ideia. Quem chegou agora aí, ou quem já recém ligou, só para atualizar, tá? A gente vai falar sobre 3 ferramentas que a gente tem dentro do Neurocoaching que são indispensáveis para gerar resultado na vida de qualquer um, tá? E é interessante a gente ver que qualquer um que fale de resultado, enquanto algumas pessoas talvez estimem resultado, desejem resultado, falem de uma forma positiva sobre resultado, a gente fala de resultado de uma forma científica. A gente garante como as coisas funcionam, a gente garante a efetividade das nossas ferramentas, tá? Então é bem interessante a gente pensar no neurocoaching como todo o conceito de coaching, toda a ideia da transformação, toda a ideia do desenvolvimento humano, toda a ideia de ajudar as pessoas a terem uma vida melhor, a produzirem mais, né, a busca da felicidade no trabalho, na vida pessoal, tudo isso faz parte. Só que a gente sabe que nem sempre a gente consegue fazer o que precisa ser feito, até mesmo aquilo que a gente quer muito fazer. A gente procrastina, a gente adia, a gente cria plano de metas, objetivos e não faz, chega na hora e não faz. E aí que entra o neurocoach, né? Com conceitos de neurociência para explicar por que a gente não faz e como que a gente vai conseguir fazer. Então a nossa live de hoje é para justamente falar sobre 3 ferramentas para realmente gerar resultado usando dentro do nosso neurocoach. Deixa eu chamar aqui de novo, ver se o Fábio entra agora. Vamos ver se ele entra. E eu já estou aqui com as ferramentas, ó. Tá aqui, ó. Daqui a pouco eu já vou mostrar para vocês o que que elas têm de diferente, o que que elas têm de legal. Ó, o Fabião aí, Opa, tá tudo finalmente finalmente. consegui aqui. Não, bacana, ó, que bacana. E aí, cara, como é que estamos? Muito calor ainda aí? Pô, voltou a subir a temperatura, cara. Tinha dado uma baixada, para ter uma ideia, até eu botei o casaco ontem. Hoje saí Pô, com o casaco, fez 30 e poucos graus. é, o verão de vocês aí também é bem intenso, mas o frio também é punk, né, aí. É, cara, eu acho que eu passava mais frio em Porto Alegre, porque Porto Alegre é mais úmido. É verdade, é verdade. Porto Parece Alegre é pior, mais né? úmido. Tanto o calor Mas em quanto o termos frio, por de, causa da umidade, parece bem pior, né? mas assim, em termos absolutos mesmo, a temperatura é bem parecida até, bem parecida. Não, Mas o bacana. fogo, quando Não, legal. chove, Olha faz só, vento,
Eu não sei se chegou a escutar um pouquinho antes de tu entrar, né? Mas eu já comecei a falar aqui Aham, pro pessoal que durante as lives, né? Pelo menos aqui pro Brasil, o pessoal acaba não conseguindo assistir muito, né? Principalmente porque é um horário 18 horas, né? O pessoal também em trânsito, uhum, né? Tá saindo do trabalho, tá indo para a exato. faculdade ou tá indo para algum compromisso à noite, então não é um dos melhores horários para o Brasil. Mas que a gente está falando principalmente para o público de Portugal, né? Em virtude da formação Exato. que a gente vai ter em novembro, e principalmente pela tua presença aqui, obviamente, que está conduzindo aí para o público, né, de Portugal às 10 da noite, né? E que Exato. também eu escutei falar com algumas pessoas que, claro, ao vivo elas não estão assistindo, mas elas estão assistindo depois, e elas estão me dando um feedback bem positivo. Né? Uhum, Inclusive, algumas pela postagem no YouTube da live, delas receberem a notificação pelo YouTube, né? E elas uhum. dizerem, opa, olha aí, Que Leandro. bom. Tudo bom, Leandro? Já vou te contextualizar aí. A gente está na quinta live, tá? De uma sequência de 15 lives, onde a gente está falando sobre o que é o neurocoaching, a importância do neurocoaching, o que diferencia do coaching. Então, uma série de coisas bem legais aí que fala sobre desenvolvimento humano. Isso tem sido tão legal, até a repercussão do que a gente tem feito, que a gente está indo lá para Lisboa, lá com meu amigo Fábio, fazer para o público de lá. Porque a gente acredita Isso. muito nisso que está sendo feito e, pô, e é fantástico. A gente vê a vida das pessoas mudando, transformadas, as pessoas conseguindo fazer aquelas coisas que elas queriam fazer e não conseguiam. Né? Então é muito legal a gente ver. E eu estou aqui com as 3 ferramentas que a gente vai falar hoje, 3 Opa! ferramentas do neurocoaching, para mostrar que é diferente, né? Não é um discurso aquele positivista, simplesmente, não, nós vamos gerar resultados, nós vamos vencer. Não, não, estamos falando de ciência. E ciência diz assim, eu faço isso, acontece aquilo. Simples assim. Né? Exato. Então, vamos lá. Como é que estão as coisas aí? O que o pessoal está te contando aí, Fábio? Como é que tá a Cara, expectativa? a expectativa tá grande. A gente tem feito aqui até alguns outros contatos, assim, com empresas mesmo, e é possível que estoure. Olha aí, cara, que bacana. É possível que Fantástico. estoure, Fantástico. entendeu? Para quem está chegando agora ali, até um amigo ali da onde é que ele é? Suzano, São Paulo. Muito legal. Aproveitando para contextualizar rapidamente, assim, o que o neurocoaching tem de diferente? Assim? O nome neuro tem a ver de neurociência. Tá? A origem dela é isso, é neurociência para o coaching. Mas não é só pegar conceito de neurociência e colocar dentro do coaching. É diferente. Por quê? Porque a gente, dentro da Infinity, a minha empresa, a gente construiu ferramentas específicas usando os conceitos de neurociência, pesquisas que foram feitas tanto no meu mestrado como no meu doutorado, é, uma série de adaptações de pesquisas de outros pesquisadores, né, aí pelo mundo. Então a gente criou um método chamado Infinity de Neurocoach. Então que não é Uhum, só pegar ferramentas tradicionais e adaptar. É um método diferente. Porque o coach já é legal por si só, né? O coach não tem nada o que falar de ruim do coach. Agora, a gente percebe que o coaching, quem já trabalha bastante tempo nesse processo, percebe que muitas vezes as pessoas não estão prontas suficientes para poder fazer o processo. Então, uhum. que eu estou escutando alguém aí? Será que está vazando teu som, Não, Fábio? vazou aqui, cara, porque eu entrei aqui no Facebook para Ah, entendi. partilhar e aí vazou o som aqui. E, Era tu, e, eu tava te e ouvindo. era eu aqui, né? Era tu. Então, assim, o que o coach entende? O coach tem um monte de ferramenta para ajudar o cara o quê? A falar o que a gente chama de sair do ponto A para o ponto B. Né? O cara, às vezes, quer mudar de carreira, ele quer ser promovido, ele quer colocar projetos no ar, ele quer empreender, ele quer ajustar a vida dele, quer saber para que ele existe, ou tudo isso faz parte, demanda do coach, muito legal. Uhum, Qual é o problema disso e por que existe a necessidade do neurocoach? Porque muitas pessoas não têm força de vontade para fazer transformação. Muitas pessoas não confiam em si mesmas. Muitas pessoas já têm como hábitos ruins, elas procrastinam, elas adiam, elas definem um monte de metas e não atingem, elas não fazem. Então, tudo isso são demandas aí
do coaching tradicional e que a gente percebe que não consegue o coaching tradicional atender. A gente vê pessoas que iniciam processos e não terminam, né? Então, por que isso? Porque todas as pessoas possuem um cérebro e esse cérebro tem regras próprias. Nós sempre acreditamos que éramos muito racionais e descobrimos que não somos. Nós temos uma capacidade analítica de apenas 15%. O restante das nossas decisões, do processo inteiro que envolve uma decisão, ela é influenciado pelas questões emocionais e instintivas. Então a gente vê quantas vezes a gente define, eu vou fazer tal coisa, chega na hora, não consegue fazer, tem preguiça, fica cansado, acha difícil. Então, por causa disso que a gente trouxe esses conceitos de neurociência para ajudar, né, para potencializar o processo do coaching. Dá para dizer assim que o coaching tradicional não tem em conta o bom funcionamento do cérebro, né? O funcionamento, a utilização na sua máxima performance, né? Por Isso, muito desconhecimento, boa, né? Por muito desconhecimento, boa. né? É basicamente isso. Digamos assim que se a pessoa ela não tem travas emocionais, se ela não tem trauma, se ela não tem problema de autoestima, se ela está super motivada e se ela conseguisse ser totalmente racional para tomar essas decisões, o coach por si só seria perfeito. O coach por si só seria perfeito. Agora, como a gente sabe que as pessoas têm N demandas, as pessoas recebem influência das suas vidas, das suas... Do seu contexto, né? do seu contexto, Família. das suas experiências boas e ruins, né, da sua cultura, da influência que ela recebe nos lugares em que ela circula, os amigos, né, que a gente chama de biosferas, a família, os parentes. Então tudo isso interfere, vai somando. Então quando ela olha para o mundo, ela enxerga um mundo que é real somente na mente dela. Que não é um mundo real para ti, para mim, para outras pessoas. Então, na hora que ela pensa, o que eu vou fazer da minha vida, ela muitas vezes vai enxergar mais dificuldades ou falta de confiança, uma série de problemas, ao invés de fazer o que precisa ser feito para chegar onde precisa. E essa visão, essa diferença de visão da realidade é o que impede as pessoas de avançarem. Até tenho uma pergunta para te fazer, cara, sobre uma coisa que tu acabou de falar. Ok, digamos que a pessoa está 100% motivada, 100% racional, tá tudo bem, e tu falou, pô, nesse caso o coaching tradicional seria perfeito. Mas mesmo assim, será que essa pessoa que está super motivada e não se deixa abalar, não tem entraves, será que ela não pode, digamos assim, dimensionar os objetivos dela de forma Ah, errada? com certeza, com certeza. Eu tirei a influência do todo, né? Porque assim, eu não quis desmerecer, né, o coach, então eu não entrei na profundidade dos dois processos, né? Mas Uhum, sim, dentro do coach tradicional, a gente está acreditando que a pessoa tem todos os elementos ali racionais para tomar as decisões. Mas a gente uhum, sabe que é possível que ela esteja definindo, inclusive, objetivos com base na expectativa de terceiros, né, ou na uhum, expectativa do ambiente em que ela está inserido, né? Então, e muitas vezes isso não é o que a torna feliz, o que a torna satisfeita, o que maximiza os seus próprios talentos, as suas habilidades que ela tem natas e aquelas construiu. Então, e no coach tradicional ele não uhum, entra nesse aspecto, né? Ele não tenta entrar nisso. Ele diz, ele pega a demanda do neurocoach, o cliente, e uhum, pega as ferramentas e aplica. Ele parte do não uhum. julgamento, né? Então, Sim. vamos pensar que se a pessoa está tomando, ela está decidindo, tá escolhendo decisões e está com um plano de metas bem definido, ela sabe o que ela quer, legal, isso vai dar certo. Tanto que a gente conhece pessoas, putz, fiz um processo de coaching, mudou minha vida. Né? Sim, E sim, verdade, é que, digamos, entre todos os elementos, se a gente for olhar uma lista de elementos necessários para a pessoa fazer um processo de coaching, ela estava com todos ok. uhum, Todos ok.
Agora, o que a gente tem percebido é que a maior parte das pessoas, elas precisam do coach, olha que louco, mas não estão preparadas para o processo de coach. Uhum. Então, quase daria para se dizer de uma forma meio irônica que a pessoa precisa fazer um processo de coach para estar preparada para fazer o processo de coach. Sim, sim, sim. Para poder estar preparada, porque não é assim. Porque, imagina, tu vai conduzir um processo de transição de carreira para alguém que apanhou tanto no mercado, que teve tanta dificuldade, problemas pessoais, problemas de saúde. Ou seja, o cara acaba tendo com um problema de estima tão grande que o Uhum. processo não vai funcionar enquanto a gente não resolver isso. Uhum. Uhum. Porque qualquer coisa que o cara se propuser a fazer, ele vai mentalmente ou de forma se auto-sabotando falhar. Ele já inicia Aham. falhando, né? O processo. Por quê? Porque ele simplesmente não acredita nele. E porque ele Não não acredito. acredita nele, ele não vai fazer o que precisa ser feito. Então é muito louco, porque a gente fala todo tempo, cara, as pessoas precisam de coach. Eu fico olhando para mim há, sei lá, quase 20 anos atrás, se eu tivesse tido um processo de coach, cara, eu tava muito louco, eu tava Uhum. produzindo horrores há mais tempo. Quanta coisa, né, que eu acabei patinando, quantas Aham. decisões, porque não tinha uma orientação, que não tinha um processo esse de desenvolvimento, eu acabei demorando para conquistar porque não tinha um apoio, né? Então, Uhum. cara, o coaching ele é excepcional. Eu acho que eu nunca vi alguém assim que saiu de um processo de coach, pelo menos dos meus coaches, das pessoas do meu relacionamento, que saiu e disse que não foi transformado. Aham. Então, tu deve ter tido várias experiências nesse sentido também, né? Tive, cara, pô, tive experiências assim fantásticas de pessoas que mudaram. Pô, eu tenho um caso muito legal, uma pessoa que o processo foi tão impactante na vida dela que ela conseguiu trazer valores até para a empresa que ela trabalhava, que é uma multinacional Que muito grande no bacana. Brasil, e ela era diretora de RH, era e é, né, diretora de RH nessa empresa, uma multinacional. Então, aquilo mexeu com ela de tal forma por dentro, e quando ela começou, ela estava tão, pô, daquilo tipo, ah, não sei o que eu faço da minha vida, mas ela Uhum. tinha aquela, pô, eu quero mudar, tem alguma coisa aqui que tem que mudar, eu tenho que achar um norte. E quando ela achou, meu amigo, foi tipo, deu ignição ali naquele É, né? foguete Não, é e a muito mulher legal. foi, pô, e aí é fantástico, né, cara? Tu vê as É pessoas fantástico, assim né? Até olha só, vindo multiplicando. aqui uma pergunta aqui, acho que nos comentários, pelo menos na página, eu não estou conseguindo ver direito. Mas deixa eu olhar aqui Hum, no próprio celular que está aparecendo melhor. Então o Leandro está colocando aqui sobre respeitar tempo de cada indivíduo, quando realmente o isso. indivíduo quer sair. O problema todo da questão, Leandro, que está nos assistindo aí, é que as pessoas, elas... O processo não é tão racional assim como tu está colocando. As pessoas, elas se propõem de forma racional a fazer mudanças e não conseguem. E não tem nada a ver com o tempo delas. Tá? Tem a ver justamente com limitações emocionais, tá? E o nosso sistema de defesa que fica ativado porque ele está enxergando uma realidade que não existe. Então, nosso sistema de Uhum, sobrevivência, de luta e fuga, ele trava o nosso comportamento, nossas ações, porque ele fica se baseando numa realidade que ela não necessariamente é verdadeira. Ou ela maximiza problemas vivenciados ou situações, o que faz com que a gente não consiga avançar. Então, não é tão racional assim que o ser humano funciona. Se fosse, era muito uhum, fácil. E nem todo mundo tem força para buscar fazer essa transformação se não for conduzida. Né? A pessoa muitas vezes tem que uhum, ser conduzida. Obviamente, a gente não sai batendo, né, na porta das pessoas que quer fazer um processo de neurocoaching ou não, ou fica forçando. Porque tem uma premissa básica do processo de neurocoaching que é: se a pessoa não quiser, não tem o que fazer. Ela só precisa do seguinte, ela precisa querer. Ah, eu quero, mas eu não uhum, consigo. Tá bom, não tem problema. O conseguir é com a gente. Mas ela precisa querer e ela precisa
também não negar a fonte memética, ou seja, ela não pode achar que o neurocoach dela não tem as informações. Se ela duvidar do processo, do neurocoach ou profissional, ela mentalmente ela já cria bloqueios, Bloqueios. o que faz com que todos os padrões de pensamento que a gente vai tentar incluir, todas as propostas que a gente fizer, aplicações de ferramenta, ela sempre vai estar com o sistema de defesa armado negando aquele processo. Uhum, uhum. E para isso que a gente Não... tem ferramentas para bloquear, para justamente conduzir isso, né? Não sei se já aconteceu contigo. Aconteceu comigo uma vez de ter um coach fujão. Ah, já tem um coach que até hoje eu não sei o que aconteceu com ele. Não respondeu mais É, celular, não respondeu mais nada, só fugiu. Não me deu e era uma pessoa satisfação. que quando chegou estava pilhadíssima. E vamos embora, e vamos fazer, vamos conquistar o mundo. E de repente passou a ser eu a estar correndo atrás da pessoa, até que a pessoa, tipo, É, abortou, mas abortou total, assim, né? Para ver o nível de. claro. Imagina, eu não. É óbvio, né, cara? Foi um processo fracassado, mas a gente Mas vive às de vezes não, derrotas também, cara. né? Não, é porque assim, aí a gente também tem que ter uma visão muito clara do que pode ter sido. Porque assim, se a gente está fazendo o que tem que ser feito, a gente está conduzindo o cara, em determinado momento Uhum. ele não se permite avançar e ele foge, eu não acho que a gente falhou, na realidade, ele que desistiu, né? Não, o processo em si é que não chegou no Não ponto chegou no que final, claro. não chegou no final. Mas a gente, daí eu fico pensando hoje, assim, o nível de bloqueios internos que a pessoa não deveria ter, Sim, sim, né? exato. Então a gente tem hoje dentro do neurocoach uma série de mecanismos para poder justamente identificar todos esses Uhum, gaps, onde está, para que a gente então inicie o processo. Então uhum, a gente tem, inclusive, já vou aproveitar, né? A gente já falou em uns 20 minutos, eu já vou aproveitar para dar tempo, já vou falar da primeira ferramenta. show. Primeira ferramenta, tu já conhece, tu já viu ela, que é a ferramenta responsável, que é o nosso mapa de condução das sessões de neurocoaching. Então, que é diferente do coach tradicional, porque assim, o coach tradicional tu constrói ou tu conduz da forma como tu entende, né? Cada Uhum, coach tem aí a sua forma, ou a forma que acredita, ele recebe um conjunto de ferramentas, e a ideia é que use uhum, em torno aí de 10, nas 10 sessões, ele use de acordo com o que ele acredita que cada sessão precisa. A gente já enxerga que dessa forma o processo não acontece. Dentro do uhum, neurocoaching, a gente vai precisar conduzir, porque a gente, é uma experiência emocional, é uma experiência instintiva, e a gente precisa mudar o mindset dele, a forma como ele encara o mundo, para que ele se torne capaz de fazer o que precisa ser feito. Então a gente precisa fazer como se fosse uma jornada, onde cada sessão ela tem uhum. um propósito definido, ela tem um conjunto de ações definidas. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, ó. Esse aqui é o infográfico onde tem toda a Uhum. estrutura de condução do processo de neurocoach. Então aqui, Aham. ou seja, a gente dá todo o apoio pro profissional. O profissional não só vai aprender os conceitos todos, como ele vai aprender como conduzir cada sessão. Então tem ferramenta, em cada uma daquelas bolinhas ali, tem o Uhum. objetivo da sessão, que ferramentas que a gente utiliza e todo o processo de como inicia, como conduz e como termina. Então a gente garante, primeiro porque tem um processo, né? Uhum. Onde tem um processo, a gente começa a conseguir não só garantir uma certa qualidade do trabalho que está sendo feito, como a gente garante uma certa eficácia no resultado final. Porque se todo mundo fizer o que tem que ser feito, sabendo que o ser humano decide aí de forma instintiva e emocional, o resultado esperado vai ser sempre o mesmo. Tá? Então, só que depende da pessoa aplicar o que tem que ser feito. Quando a gente, às vezes, Aham. capacita coaches a usar o processo de neurocoaching, alguns coaches acham que pode usar as ferramentas do neurocoaching de forma
como ele está acostumado. Ah, vou pegar uma ferramenta aqui e vou usar ali. Não. O cara precisa entender que quando ele passa a virar neurocoach, ele abandona o processo tradicional e passa a usar o processo todo de neurocoach. Porque ou tu usa o neurocoach integral, ou tu não usa, porque não vai funcionar. Ela tem uma construção, e essa construção é que faz o resultado acontecer. Então, por exemplo, vou mostrar mais um item aqui dela, tá? Dessa ferramenta. Vou chegar bem pertinho. Inclusive, esse infográfico, até quem estiver assistindo aí, gostaria de receber esse infográfico? O que vocês acham? Vale a pena? Pô, eu acho um show aí se tu disponibilizar o link. Isso, aí para receber é só entrar aqui, ó. Vou botar aqui o link, ó. Só entra lá, coloca os dados e vai receber essa ferramenta. Tá? Então, olha lá. Vamos de novo para a ferramenta. Vou deixar bem pertinho aqui, ó. Olha aqui a seção, vamos falar da seção 3. Tá? Seção 3, Boa. autoconhecimento. Uhum. Ou melhor, vou falar da... Deixa eu ver, a 2 que eu quero falar. Deixa eu ver, cadê? É a 2, eu quero falar da 2. Tá? Aqui. A 2 tem ali uma das ferramentas, é a vida em quadradinhos. Ah, essa ferramenta é muito joia. Essa ferramenta aqui é uma segunda que eu vou mostrar hoje. Que é esta aqui. Muito show. Essa aqui a gente costuma ver, ela é preferida de um monte de neurocoaches que a gente tem. Porque, cara, ela é uma porrada, né? Ela Cara, é muito eu, louco, eu, né? eu, eu já conhecia essa ferramenta, já tinha visto em algum lugar. Acho que o Newton me mostrou. Uhum. E eu pensei assim, cara, que ferramenta louca, não sei o que, não sei o que. Mas eu tenho medo, cara. É, Eu tenho cara. medo, cara. Esses tempos eu pensei, pá, vou aplicar numa coach, não sei o quê, mas daí depois eu pensei, cara, ela já tem 60, eu vou mostrar isso aqui pra ela. Será que eu vou? Será que eu mostro? Será que eu não mostro? Será que ela não Cara, vai? eu tenho mostrado, tá? Eu já Hum, fiz neurocoaching com pessoas mais velhas, acima de 50, de 60. E, cara, uhum, venho com a porrada mesmo. Tem que vir com a porrada mesmo, velho. Porque pensa só, se alguém tem mais senso de urgência, é realmente pessoas com 60 é a anos. Ou pessoa. seja, não Exato. sei quantos anos o cara tem, mas, cara, cada ano se torna, cada quadradinho, vamos pegar assim, melhor dizendo, né? Ou seja, cada semana, se torna Uhum, mais importante do que qualquer semana que ele já viveu na vida. Então o cara tem que se mexer mesmo, ele exatamente. tem que ficar preocupado, ele tem É. que sair chocado. Ele tem que não dormir depois da ferramenta mesmo. Porque talvez Uhum, assim ele consiga concentrar toda a energia mental e emocional e resolva mexer a bunda, tirar a bunda da cadeira e fazer alguma coisa para a vida dele. uhum, Então, esse choque é o que normalmente, dentro da neurociência, a gente chama de ambiente imunodepressor, né? A gente cria ambientes em que a gente consegue gerar um certo nível de choque emocional, que normalmente são os choques emocionais que fazem as pessoas, falando de neurociência, são os choques emocionais que fazem com que o nosso custo metabólico, né, o nosso cérebro, ele libere energia para ação. uhum, Como o nosso cérebro uhum. precisa garantir a sobrevivência, ele é digamos, ele é um regulador, ele fica lá, né, regulando quanto que de energia ele libera para fazer as tarefas que a gente quer. Se a tarefa não vale a Uhum, pena, ele fecha a torneira de energia e dá preguiça, né, dá vontade de procrastinar, uhum, vontade de adiar, faz um monte de coisa assim. Quando a gente gera esse senso de urgência, quando a gente define o nosso propósito, a gente aumenta, abre essa comporta de energia e o nosso cérebro libera energia. Porque ele enxerga que uhum, liberar uhum. essa energia ajuda na É nossa importante. sobrevivência. Uhum, Porque a gente vai fazer coisas em que a gente vai crescer, em que a gente vai ter ganhos futuros. Então, sempre que a gente for ter ganhos futuros e tiver isso como um padrão mental, uma ideia bem formatada, bem compreendida, né, e isso convencer a nossa amígdala cerebral, que é o nosso botão do pânico, de que isso tá ok,
nosso Uhum. cérebro libera energia. Então, se a gente tem propósito fraco, sem objetivo de vida, se a gente não tem confiança em si mesmo, a gente acha que é inferior a outras pessoas, se tudo isso enxerga como barreira, o nosso cérebro faz o quê? Fecha a torneira da energia. Diz, eu não vou deixar esse cara gastar Uhum. energia, vou gastar essa energia para sobreviver. Ficar Sim, gastando sim. energia para ser derrotado, para botar Uhum. fora isso, não, eu preciso garantir que a gente vai sobreviver. Então ele impede. Então, nisso o coaching tradicional não tem a mínima ideia e não sabe o que fazer quando isso acontece. Então, Uhum. por isso que é importante, na formação a gente ensina o cara a identificar isso, a usar isso e a potencializar. Na medida que ele aplica isso no neurocoaching, o neurocoaching também passa a aprender a identificar na vida dele como ele Uhum. aumenta essa liberação de energia e quando vem os sabotadores emocionais, instintivos, o que, que ele vai fazer com isso. Porque todo mundo já Ah, teve essa boa. sensação, né? Por exemplo, quando a gente acorda de manhã depois de ter dormido pouco. Que Pô, sensação vou ficar horrível, né? aqui, né? É, Que pô. é uma sensação de dor. É uma dor, assim. E é engraçado, quem é que já viveu isso vai lembrar que a gente fica praticamente burro. A gente tem Uhum. compromisso, tem coisa para fazer, mas parece que naquele momento nada importa. Nada interessa. Nada, a gente só quer dormir e a sensação sei lá, já escutei pessoas dizendo, não, a sensação é que eu vou morrer, parece que se eu levantar, porque a dor, né, ela é tão forte, É que é uma dor física mesmo, é né? uma dor física. A nossa ínsula cerebral, que é a nossa área no cérebro responsável por processar a dor, quando a gente sente dores, e dor, isso qualquer dor, mas umas mais do que outras, mas quando a gente sente dores físicas como essa do sono, que é uma das piores dores que existe, o nosso cérebro dá uma queda de tensão. Nosso cérebro trabalha a 12 volts. E ele dá uma Uhum. queda de tensão. Por isso que a gente sente aquele desconforto, aquele incômodo Uhum. físico. Porque é o cérebro Uhum. dizendo, chega, não faz, não preserva. Né? Então, Uhum. Uhum. porque se a gente for viver, dormir todas as horas que a gente gostaria, esquece. Nós não vamos produzir nada. E entendo que os médicos dizem, não, tu precisa dormir 8 horas. Cara, pode até ser que tu tenha que dormir 8 horas. Uhum. Apesar que a gente dentro da neurociência sabe que existe um conceito chamado de cronotipos, que cada pessoa não só tem horários diferentes para dormir e acordar, como a necessidade de Uhum. sono varia de pessoa para pessoa. Então, também tem que olhar como cada um se encaixa. Mas mesmo assim, Uhum. mesmo que eu tenha necessidade de dormir, eu gosto mais de sucesso do que de sono. Eu sou muito mais feliz realizando as coisas que eu acredito, que eu quero, do que dormindo. Do que dormir. Claro. Então, também é uma coisa que a gente escolhe, obviamente, porque talvez, mas aí tu sacrifica a saúde. E o cara, quando ele toma Coca-Cola, quando ele não faz exercício, aí ele não sacrifica a saúde. Aí, para não fazer nada, Sim. pode. É. Aí tudo bem, essa saúde pode sacrificar, não tem problema. Agora o cara só não vai dormir alguns dias para fazer o resultado, aí ele é criticado. Não, imagina. Uhum. E a saúde? Falando o cara como se fosse, sei lá, um atleta, né? Tá me lembrando um colega meu que um dia me viu tomando leite, né? Ele disse, pô, isso aí faz mal pro teu fígado. Pô, é o cara que todo fim de semana sai pra beber, né? E eu falei, tu tá de Putz, brincadeira comigo, né? su- como tu é preocupado com o fígado, né? Pô, Pô, cara, eu tomar um leite aqui agora no meio do dia vai prejudicar o meu fígado. O fim de semana tu que tu não. passa enxugando, não, né? Cerveja faz Não. bem, né? Mas aí que tá. Mas percebe o seguinte: o quanto que esse nível de desculpa tá enraizado no cara, que ele se Uhum, nutre de uma justificativa racional só uhum, para ele não ter que enfrentar o sono. Ele é, arranja. Aí a saúde, aí é o médico não sei o quê, aí ele vem com. Não, mas o processo de aprendizagem fica deficitário. Cara, tu não lê um livro, nem um livro por ano, tá falando de processo de aprendizagem, como se fosse
um Einstein, um cara que estuda, como, sabe? O cara, as pessoas desprezam um monte de coisa, aí tu fala em fazer sacrifício para produzir, vem um monte de gente achando um monte de desculpas só para não fazer o que tem que ser feito. Aham. E a É, gente mas isso explica é em cima isso, de né? tudo, né, cara? Tudo. Se tu ganha de menos, se tu, o cara que resolve fazer uma maratona, porra, isso aí não faz bem pro joelho, né? O cara que quer fazer uma dieta, não sei o quê, pô, não, mas isso Eu nem vou até faz bem. vou dar um anúncio pra galera. Se a galera não sabe aí, eu vou dar um anúncio pode meio chocar pra galera. Mas galera, viver faz mal pra saúde, viu? Porque quanto mais a gente vive, mais perto da morte a gente fica. Só para alertar a galera que não sacou ainda, que tudo vai desgastar a saúde. Tudo. Viver vai É, desgastar a saúde. Então, não adianta entrar numas, né? A questão é, se é para desgastar a saúde, eu quero gastar com coisas que valem a pena. E coisas que valem a pena é o meu desenvolvimento, é eu realizar os meus sonhos e ajudar outras pessoas a fazer o mesmo. Esse é o meu uhum, propósito de vida. Quando a gente descobre o nosso propósito de vida, a gente começa a ver que tudo que é sacrifício que são necessários ser feitos, valem a pena. vale a pena. Então, o que a gente precisa é ajudar essas pessoas a encontrar esse propósito de vida delas. E aí, isso o Exato. neurocoaching faz. Claro, o coach tradicional ele busca tentar identificar também o propósito de vida, só que a gente faz um pouquinho mais profundo. Porque a gente faz conexões emocionais com isso, e a gente Uhum, explica como funciona esse processo todo de liberação de energia. Então a gente ajuda o cara a criar mecanismos para que ele possa entender como ele funciona, quando que ele está sendo sabotado, que padrões de pensamento que está entrando na mente dele, lá no diálogo interno, que podem afetar o resultado, que coisas que ele uhum, precisa nutrir a mente dele para que ele possa potencializar o resultado dele. Então a gente ajuda o cara de ponta a ponta para que ele possa não ceder àquilo que é comum, que é a procrastinação, falta de vontade, definição de metas que não são atingíveis ou que o cara não consegue atingir, desmotivação, né, uhum. problema de autoestima. Então, tudo isso que é o que normalmente as pessoas têm, a gente consegue tratar dentro do neurocoaching. Então, ele é libertador. Quem fez o processo, até tem algumas pessoas aqui que eu já vi postando algumas coisas, que fizeram o processo ou fizeram a formação, Uhum. olha, esse todo mundo coloca, cara, é diferente. O negócio é. E claro, talvez algumas pessoas possam ainda não conhecer, né? Porque ainda é novo. Claro. Mas se a gente comparar com os principais treinadores aí do mundo, cara, o que esses treinadores têm, que todo mundo idolatra e acha fantástico, se eles soubessem o que a gente tem aqui no Neurocoach, cara, esses caras iam pirar, porque não tem nada parecido. Nada parecido. Eu tenho certeza porque as ferramentas são inéditas, né? E Uhum. é surpreendente. É surpreendente. Então, pode conversar com qualquer neurocoach que tenha feito a formação, o processo, que a galera vai se surpreender com os resultados. O que eu já vi aqui que tem aqui de neurocoach formado? A gente tem a Vanessa, tem o Ivan, tem a Sheila, que se formou recentemente. Deixa eu ver quem mais que está aqui. O André, também, meu sócio, assim como a Vanessa, que já fizeram formação. Cara, e pode conversar com essa galera. Todo mundo que se Uhum. formou pode chamar e ver que a galera vai se surpreender, que é impressionante o resultado que a gente tem. E inclusive olhando até como falando de formação, né? Imagina que assim, muito aqui no Brasil tem tido uma certa crítica sobre o processo de coaching, porque tem muita gente vendendo o processo aqui. Tá? Massificou, né? Então, massificou um pouco. Apesar da gente ter aí, segundo estatísticas do próprio IFC, né, do International Coach Federation, que tem aqui Uhum. sede em alguns lugares do Brasil, ainda assim nós temos 4 coachings para cada 100 mil habitantes. Tá? Em termos de quantidade profissional, isso é pouco, porque a Europa, Uhum. a gente vai encontrar essa mesma estatística de 40 coaches para cada 100 mil habitantes.
Uhum. Então, mesmo tendo muito, ainda assim existe um mercado imenso. E ainda assim é muito menor do que a gente está acostumado a ver com várias outras profissões. Que a gente vai ver lá, personal trainer, advogado, psicólogo, que tem Uhum. muito mais gente do que essa quantidade de 1.000 habitantes. Tá? No entanto, são profissões que estão rodando, que as pessoas seguem trabalhando, seguem vivendo, seguem fazendo as coisas acontecer. Agora, se a gente pega, diferentemente de outras profissões, a gente tem algumas vantagens no processo do neurocode. Primeiro, é diferente. Uhum. É um processo que vai entregar mais do que o pessoal está acostumado. Então, nisso diferencia. Qualquer pessoa que pode ser neurocoach só se fizer a formação. Senão não tem a mínima ideia, não tem como ler um livro e fazer a formação e aplicar neurocoach. Vou aplicar. Uhum. Não tem como. Opa, um pequeno acidente aqui. Pronto, eu puxei o fio. Então não tem como aplicar porque é muito diferente. Tá? Não existe outro lugar que forme neurocoach senão na nossa empresa. Mas tem um Uhum. outro fulano que fala neurocoach. Só tem um nome igual. Uhum. Não tem nada a ver. E mesmo tem outros caras ali falando neurociência para o coaching. Ainda assim, é o coaching tradicional com um pouquinho de neurociência em cima, alguns Temperado. conceitos, mas não é a mesma coisa, tá? Não é profundo desse jeito. Então imagina Uhum. só pelo fato de ser diferente, o processo já é mais caro. Aqui no Brasil, a gente tem cobrado 4.500 reais por um processo de neurocoach. Se a gente estiver falando em Uhum. euros, estão falando em torno de 1.000 euros, né? 1.000 euros, né? mil Sim, euros sim. por um processo. O coaching tradicional aqui, o pessoal tem cobrado em torno de 3.000 reais, 2.500. Até porque, Uhum. imagina, tem o profissional A, o B, o C, o D. Então, muitos formados nos mesmos lugares, muitos com as mesmas Uhum. ferramentas. Então, na hora do cliente escolher, ele não consegue diferenciar muito. Então, vai Uhum. muito pelo envolvimento, pela credibilidade do cara, Indicação, sim. indicação. Então, isso já torna um pouco diferente. Quando a gente está falando, então, de neurocoaching, a gente está falando de pegar pessoas que querem vencer, mas não conseguem. Então, só Uhum. nisso, a gente já aumenta o leque de atuação. A gente também tem um preço maior, o que significa Aham. que como profissão, o cara, se ele fechar um processo por mês, ele já Uhum. dobra, ele já ganha o dobro da renda do salário médio brasileiro. Uhum. Um processo. Claro, em Portugal, na Europa, isso é um pouco diferente, né? Mas Eu diria né? que, não sei dados precisos, mas eu diria que a 1.000 euros um processo deve dar a média do salário nacional. Que é um país mais desenvolvido, mais rico e tal. Então, Sim. até quando a gente fala para o público de Portugal, a gente está falando em levar para um público melhor, com uma cultura melhor, mais desenvolvido e com poder Uhum. aquisitivo melhor. Né? Ou seja, E a- pessoas mais dispostas a investir em educação e no desenvolvimento pessoal do que até mesmo o Brasil. sim, sim. O público português já o europeu já é um público que lê muito, Uhum. né? Lê muito. Até por conta, óbvio, no sul do Brasil a gente também tem o clima muito parecido, né? Como a gente estava falando no início. Mas para o resto do Brasil, eu até ouvi o Ziraldo dizer isso uma vez, né? É um pouco mais difícil o pessoal ler, porque tá bom tempo o tempo todo, né? O pessoal acaba por ir para a praia, né? E aqui o pessoal vai na livraria e faz compras de livros para o inverno, para passar o inverno em Muito casa, legal. lendo e tal, né? Então aqui tem a cultura da leitura, do enfim, do autoconhecimento. Posso te dizer que, por exemplo, eu fui numa palestra do Augusto Cury, e era um auditório lotado a É. 60 euros o ingresso, entendeu? Ou seja, o pessoal está em busca disso, né? Mas eu tinha uma pergunta para te fazer que é o seguinte, cara. E o público, tu de certa forma respondeu, mas eu queria abranger um pouquinho mais a tua resposta, que é
o público do neurocoaching é a pessoa que está procurando vencer e não consegue, né? Isso. De uma forma generalizada, qualquer área, um atleta, um CEO, um cara um executivo, uma dona de casa, seja lá qual for Uhum. digamos assim, o A meio da área, a pessoa, demanda. Uhum. a- e mesmo independente do objetivo, porque, sei lá, tô pensando aqui, imagina um jogador de futebol, né? Uhum. Um jogador de futebol, o cara, a gente sabe que é uma carreira curta, né? Ali com uns 35 anos, o cara está encerrando a sua vida, portanto, talvez seja um pouco precoce falar em propósito para ele, mas ele pode ter objetivos, né? Pode ter objetivos, e o neurocoaching é, vai também de encontro a isso, cara. A gente pode pegar um jogador de futebol e multiplicar os resultados dele. Com certeza, com certeza. Até para esses caras que já tem mais o conceito de treinamento, de aplicação. Todo mundo que é esportista é muito mais disciplinado do que uma pessoa comum que não pratica, né? Então, Uhum, isso já ajuda muito esse processo. Mas a gente fala de definir propósito, todas as pessoas, uhum, independente da idade. É claro, a gente fala de adultos, né? uhum, Adolescentes claro. não tem como trabalhar. A gente fala o seguinte: neurocoaching, como a gente entende sobre desenvolvimento humano, genética, fisiologia, Uhum. a gente fala que é o seguinte: antes de 21 anos, antes de 21 anos não dá pra gente fazer processo de neurocoaching. Uhum. Tá? Pelo menos não do modelo tradicional. Por quê? Porque do modelo tradicional a gente está subentendendo um mesmo cérebro, ou seja, com desenvolvimento terminado. Ah, entendi. Antes disso, o cérebro não está com desenvolvimento terminado. Tem variações hormonais, tem uma série de dificuldades que faz parte do crescimento. Então, antes disso, a gente não entra. Aí tem que ser feito. Tem a minha amiga Lisa, que está iniciando um trabalho com um neurocoach que ela já fazia com adolescentes antes. E aí eu Uhum. estou ajudando justamente nela, porque a gente vai ter que fazer algumas modificações no processo, porque não tem como construir o processo da Ah, mesma forma. Tá? que interessante, cara. É Tipo, seria uma outra modalidade, né? isso, que é um É coach de muito adolescentes, legal. porque até a racionalidade de um adolescente, ela não é a mesma de um adulto. Só Uhum. para ter uma ideia, os próprios receptores de dopamina do cérebro de um adolescente, comparado com o de um adulto, eles são mais insensíveis. O que significa Uhum. que um adolescente, para ele ter prazer com alguma coisa, seja uma ação, uma comida, uma bebida, ele precisa de uma Precisa de mais quantidade muito intensidade. maior para ter o mesmo prazer que um adulto. O que Que justifica interessante. ações extremadas e uma série de coisas. E o pior é que ele não entende. Ele só está com esse turbilhão de emoções e Uhum. de hormônios e de neurotransmissores, ele não entende. O que faz também ele se sente muitas vezes um peixe fora d'água, e porque ele não Aham. entende e porque ele ainda não tem referencial, ele tende a se espelhar em outros parecidos. Então, o próprio conceito de validação social dentro dos adolescentes, ele tende a ser mais importante do que para adulto, porque ele ainda não tem uma compreensão de quem ele é e o valor dele. Inclusive, a própria Aham. Aham. autoestima não está bem definida. Então, ele tem o comportamento de manada de um adolescente, ele é muito forte. Aham. Então, a gente tem Aquele que até usar reconhecimento do isso, grupo, né? exato. Então, até usar isso como um diferencial para potencializar o desenvolvimento e canalizar um adolescente para fazer a coisa certa é muito importante. Então, só que a galera fala de coaching, desenvolvimento, até o próprio psicólogo que tenta lidar com adolescentes, com crianças, ele desconhece esse conceito da neurociência. Então Uhum. ele fica Uhum. bem limitado a capacidade dele de atuação, porque ele não entende o que está passando na fisiologia do corpo humano, né, lá para um Aham. adolescente. Ou seja, ele acaba querendo esperar coisas que o cara não consegue entregar. Né? Entendi. Então, assim, quando a gente fala dentro do neurocoaching, a gente também procura construir essa visão de
não tenho como extrair morangos de uma bananeira. Né? No sentido que cada pessoa que vem para um processo, a gente precisa ajudar a definir, gerenciar bem as expectativas. A gente sabe que biologicamente todos temos as mesmas capacidades. Só que talvez nós estejamos em andares diferentes. Alguém que está iniciando, ele tem que, sei lá, ele tem 4, 5 fases para chegar nesse outro cara aqui que já está melhor desenvolvido. Então, ajudar o cara a gerenciar essas expectativas é muito importante. Ou até comparado, como tu disse antes, né, um atleta de alta competição que está preparado para aquela carga de entrega, de sofrimento, Isso. etc., é diferente de uma pessoa que quer mudar a vida agora, né? Claro, porque assim, a gente pega, por exemplo, Olimpíadas, né, atletas olímpicos, por exemplo, formados em alguns países ali, Rússia, Alemanha, em países mais fechados, com uma visão de desenvolvimento de alta disciplina e até punição, né, em termos disso, o quanto que isso até conseguiu produzir campeões. Só que não produziu cidadãos vencedores, na sua maioria. Porque o nível de trauma exigido foi tão grande, porque o que foi exigido foi além da capacidade e da forma errada que as crianças poderiam responder. Porque tu consegue alta performance de criança e adolescente, como tu consegue de adulto. Só precisa entender como extrair alta performance de cada um. E não existe uma única regra para todo mundo e aplica e pronto. A individualidade, ela precisa ser considerada no processo de desenvolvimento humano. E a gente fala muito disso dentro do neurocoaching. Então é um treinamento neurocoaching para o fulano, para o ciclano. Não tem como eu usar a mesma regra para todo mundo. Então até quando a gente usa a ferramenta aqui, ela é um norte de como conduzir a sessão. Mas não fala do conteúdo dela, da especificidade do neurocoaching. Isso é o que o próprio neurocoaching vai precisar construir. A gente ensina mecanismos para gerar envolvimento, a gente ensina mecanismos para ajudar o cara a melhorar a autoestima. Então tem um monte de coisas que são fundamentais para ajudar o cara no desenvolvimento. Então, o melhor neurocoaching nosso é aquele, primeiro, que ele acha que precisa e que ele acha que é um bosta. Por quê? Porque esse cara, a gente consegue devolver para ele a vida. Se o cara acha que sabe muita coisa, e ele vem, não preciso, ou tô bem, só preciso ver, normalmente esse cara não faz uma entrega. Ele não se entrega. E normalmente ele não se deixa levar. E aí, como tu não é conduzido, tu não vai a lugar nenhum. É assim, eu que tenho o mapa, deixa eu te levar. Se tu confiar, tu vai vencer. Agora, se tu quiser ir sozinho, tu vai pelo teu caminho. O teu caminho, tu não sabe onde é que é o lugar. Né? Então faz uma baita de uma diferença. Então todas as pessoas podem fazer o neurocoach, desde que elas queiram a transformação. Né? E aí entra a última ferramenta, que é essa aqui. Opa! A última ferramenta que eu vou falar. A gente falou rapidamente esse aqui é o Mindset Profile. Isso, tá no livro. Então, a gente tem bichinhos diferentes do que talvez o pessoal possa ter visto em algum tipo de teste de comportamento, teste de perfil psicológico. Tá? Nós temos os nossos bichinhos, mas mais do que só os nossos bichinhos, a gente tem como, em 30 segundos ou menos, descobrir qual é o perfil da pessoa. E nisso a gente passa a adaptar o nosso discurso, o nosso diálogo, e começa a falar a língua da pessoa. A pessoa diz, pô, mas adoro esse cara. Sim, eu tô falando exatamente como ele entende. Né? E aqui tu tem, por exemplo, a lista de palavras preferidas por cada perfil. Então não só a gente usa a lista para identificar no discurso do cara que palavras ele está dizendo que se encaixam aqui, como a gente também começa a usar essas palavras dentro do nosso diálogo para que o cara perceba, putz, esse cara entende o que eu estou falando. E aí a gente gera conexão, a gente desarma a amígdala e a pessoa passa
a nos escutar. Ou seja, através de um set de perguntas ali, de uma rápida entrevista, tu consegue identificar qual é o perfil do teu cliente. Eu não preciso. Só observando ele, não precisa nem estar falando comigo. Se a gente só observar a pessoa, a gente já sabe qual é o perfil dela. Ah, que legal. E é mais um dominante, assim, ou existe um misto ali, um cão pavão, meio macaco? A gente pode ter, sim. No final das contas, são pela configuração, né? A gente sempre vai ter um perfil principal e um de apoio. Então, pela configuração, Uhum. dariam 12 configurações, né? Aham. 12 configurações Ah, de legal, opção. legal. Eu, por exemplo, eu sou leão e cachorro, né? Que é Uhum. um perfil dominante e relacional ao mesmo tempo. Mas eu não era assim. Eu Aham. adaptei o meu perfil, e é uma das coisas que a gente ensina, ao resultado que eu queria. Porque Pô, eu e, descobri... e eu sou o quê, cara? Eu sou o Como quê? é que... Eu vou lá pegar o livro. Cara, assim, pelo teu perfil, o que eu consigo enxergar é que, assim, tu é bastante analítico, né? Tu é bastante disciplinado, organizado. Aham. Então, um cara bastante focado Aham. naquilo que tu acredita. Então, tu precisa de provas para as coisas. Então, normalmente, as pessoas, o Uhum. horário, essas coisas, normalmente tu é bastante criterioso. O teu segundo Aham. perfil, eu só não sei se é o primeiro ou o segundo. E eu acho que o teu Aham. segundo perfil, ele é um perfil mais que gosta da inovação, que gosta da mudança. É um perfil que a gente chama que é o pavão, né? Por Uhum. isso que tu gosta do neurocoach. Tá sempre buscando o novo, né? Exato. Então, Uhum. É eu verdade, é percebo verdade. que tu tem um nível de energia excelente. Tem dias que tu tá dominando o mundo e tem dias que tu precisa ficar mais light meio que para encher as baterias. É. Perfil bastante parecido com o meu. Era um perfil bastante parecido com o meu. E eu Aham. descobri que eu não conseguia fazer as coisas que eu queria. Eu iniciava vários projetos, ou não terminava, eu sempre queria um projeto mais novo, era muito crítico com Uhum. tudo, Uhum. e só que acabava produzindo pouco. Então eu virava o chato. Esse é o pavão, né? Começa muito, né? É, isso. Então, ao mesmo É, cara, eu tempo, a adoro, eu, parte. eu adoro dar o kickoff nas coisas, assim. Então, e quando a gente começa a entender até essa especificidade, a gente começa a achar beleza em todos os perfis. E ajuda o cara não só a se entender, mas Uhum. como é que ele pode potencializar o que é bom e dar uns ajustes naquilo que não é para ele chegar onde precisa. Senão ele vai a vida inteira ficar frustrado, principalmente por não respeitar o seu próprio perfil, né? E até E achando que só tem alguma esse coisa nível errada de com ele, né, auto. cara? Isso, e não tem nada de errado com o cara. Então, só essa autoaceitação já faz uma diferença significativa na vida dele. Então, a gente pegou aqui, Uhum. tem vários, tem dezenas de perfis. Na formação eu falo pelo menos sobre 12 perfis diferentes, 12 tipos de teste diferentes. PDA, PAS, LIFO, Herman, DISC, Enneagrama, Inermétrica, Malit, o do Jung, o do Junqueira. Cara, MBTI, né? MBTI, cara, tem teste pra cacete, velho. E esses são Uhum. legais. Agora, não podem estar restrito a uma folha de papel que eu dou o teste pro cara, o cara faz, a gente fala do perfil e que legal e pronto. A gente precisa usar isso no dia a dia. E a gente ensina dentro do Neurocoach o cara usar isso no dia a dia, como potencializar e explica justamente como que isso funciona a questão dos perfis neurologicamente. Por que a gente tem algumas Uhum. características, outras não? Por que o cara que é o pavão, que é o nosso inovador inventivo aqui, por que ele tem Uhum. dificuldades, por exemplo, com organização? Por Uhum. que ele não termina as coisas? Então a gente fala desse formato, de como é que é o consumo de energia nesses e por que a gente tem as características que tem. Então isso se torna libertador e altamente útil. Porque quando o cara, Uhum. depois dali, ele vai falar com o neurocoach dele, ele vai falar com um amigo, com a mulher dele, ele já adapta a comunicação dele
Da mesma forma que ele adaptaria se fosse ir para Londres e ele tem que falar inglês para ser entendido. Claro. Então, dentro do português, a gente também precisa adaptar o nosso idioma para ser entendido. Só que a gente, a vida inteira, forçou o nosso idioma para os outros. E ainda culpa o cara que não me entendeu. Exato. O que eu falei foi isso, o que ele entendeu é problema dele, né? E aí Não, isso não é responsável, né? Não é uma comunicação não, responsável, né? não. Vou chegar em Londres, vou dizer, cheguei falando português, o cara que é um burro lá que não me entendeu. Não, cara, ele tá no país dele, ele fala inglês mesmo. É tu é que precisa adaptar a tua comunicação. Então, Exato, quando a gente exato. parte dessa premissa, e eu sei que o cara, por exemplo, é um leão, ele é dominante, eu preciso falar da forma como ele entende, ou seja, objetivo. Eu preciso falar focado em resultado. Eu preciso falar em ação, em movimento, né? Em como resolver problemas. Porque se eu não construir dessa forma, se eu, por exemplo, usar um discurso antagônico, que é tentar explicar detalhadamente, tentar ter um monte de garantias, ele vai dizer, que cara chato, nem quero fazer negócio com esse cara. Né? Esse cara é muito demorado, muito detalhista. Então acabou, só que a ideia, aparentemente, podia ser boa para os dois. Só que não há negócio simplesmente porque estão falando línguas diferentes. Foi mal expressado, né? Isso. Então, isso são detalhes muito bem desenvolvidos dentro do Neurocoach, que faz uma diferença absurda. E a gente tem vários caras aqui, por exemplo, tem até o Ivan palestrou no Neurocoach Summit, ele falou de perfil. Foi um cara que adorou o perfil. E ele, inclusive, ele conta histórias de como ele fechou vários negócios simplesmente entendendo o perfil do cliente, adaptando a comunicação dele e fazendo com que o cara fechasse o negócio. Ele conta uma em que, inclusive, ele subiu o preço do cliente, o cliente fechou, porque ele entendeu isso, gerou essa segurança que o cliente precisava. Tá? Que Então, legal, cara. é simples, é linear, né? É bem para quem tem dúvida, para quem não acredita nas coisas, para quem está cheio desse monte de curso, de treinamento, de formação, de um monte de história aí que as pessoas prometem coisas e não entregam, ou é tudo no ufanismo do oba-oba, vai dar certo, porque tu vai vencer. Não, gente, aqui, não, tu não vai vencer se tu não fizer a coisa errada. Se tu não fizer a coisa certa. E aqui é o seguinte, se tu faz isso, tu ganha aquilo. Simples, tem ferramenta, tem processo, tem ciência por trás. Então, a gente gosta de pegar cliente descrente, né? Pessoas assim, eu não acredito que vai. Pô, então pode perguntar aí, pode trazer as dúvidas, que se era só isso que dependia para fechar, para fazer a formação, então já está resolvido. E a gente prova tudo que a gente faz. Tá? E é legal, e é interessante até porque o próprio processo de coaching tradicional, ele não tem um monte de prova, né? A gente sabe que de certa forma funciona, mas muitas ferramentas que as pessoas usam não tem comprovação, não tem nem autoria, ninguém sabe quem criou o negócio. E ainda Exatamente. já escutei coaches dizendo, não, olha que legal a ferramenta que eu criei. Eu digo, quê? Como? Tu criou uma ferramenta? Tu testou? Qual foi a amostragem? Sabe que deu certo? Qual a comprovação de que isso funciona? O pessoal de uma forma super despretensiosa, claro, e depois vão avacalhar o coach, né? Vão chamar de oba-oba mesmo, né? Porque não é assim. O pessoal é muito responsável, não é assim para criar as coisas. Dá para criar? Dá, mas tem que validar, tem que tentar entender da onde, comprovar que a coisa funciona. Então, dentro do Neurocoach, a gente faz isso. A gente tem comprovação de cada item que a gente ensina e a gente mostra como usar e o efeito disso. Então, é espetacular para quem participa, para quem vira um neurocoach e para quem parte pelo processo. É bem bom para quem só acredita vendo, né? Com certeza, porque a gente garante que vai dar certo. Então, eu queria encerrar aqui, né? A gente já está indo para o final, né? Vamos dar as nossas considerações aí. Quero dizer o seguinte, para o povo aqui do Brasil, Porto Alegre, aqui, a gente está com a formação iniciando sábado que vem, dia 8 de setembro. Inclusive tem uma postagem rolando aí com um código de desconto. Então quem se inscrever, tá? Até se não achar a postagem, me chama aí no próprio Facebook. Quem se inscrever, além de ganhar um desconto, tem um descontinho rolando ali, né, pelo link, vai ganhar ainda, vai assistir todas as 8 palestras do Neurocoaching Summit, também vai receber de graça.
Então são 100 horas de aula, tá? Aula presencial, Uhum. mais o Neurocoaching Summit, e ainda isso tudo com desconto. Para o povo, né, de Portugal, a gente tem a nossa formação em novembro. Também tem uns Exatamente. descontinho legal. Né? A nossa formação vai iniciar dia 16, 17, 18, 23, 24 e 25 de novembro. Exatamente. Tá? É uma formação é, é um pouquinho menor, porque lá a gente vai estar com um público um pouquinho mais desenvolvido. Então, em termos de conteúdo, não perde absolutamente nada, mas algumas Uhum. dinâmicas, algumas coisas que são mais básicas, a gente não vai colocar lá. Mas não perde absolutamente nada, podem ter certeza disso. Tá? E também, tá, eu já quero aproveitar que o pessoal não sabe ainda, mas também quem se inscrever agora aqui nos próximos dias também vai ganhar, o pessoal de Portugal, tá? As 8 palestras do Neurocoaching Summit falando sobre desenvolvimento Show. humano. Tá? É bem legal, o pessoal, cada palestrante falou 30 minutos. Então eles falaram não só dos conceitos do neurocoaching, mas da experiência deles, de vida e do que eles vêm obtendo como resultado no mercado. Então todos foram neurocoaches formados, tá? Pela Infinity, todos foram nossos alunos e é um espetáculo a gente ver o resultado que eles já obteram usando todo esse conteúdo que a gente trouxe. Então, Muito eles legal, contam na cara. prática, né? E é isso, deixa eu colocar aqui os dois links, inclusive, Isso, cara. Bota o link aí pro pessoal se inscrever. para as duas formações. Tanto essa de Porto Alegre, que vai acontecer semana que vem, quanto a de Portugal, que vai acontecer em novembro. Aqui, ó. Link Porto Alegre. E o link Portugal também. Assim, vai estar um espetáculo. Espetáculo, o que a gente tem planejado. E permitam-se. O pessoal acaba se preocupando em trocar de iPhone, né? Acaba gastando dinheiro com uma viagem que podia adiar, ou N gastos, né? Que o Uhum. cara pode acabar, às vezes nem comprando alguma coisa, o cara às vezes vai gastando no dia a dia, só comendo, gastando bobagem no dia a dia, comendo uma porcaria, alguma coisa assim, quando vê todo o dinheiro que ele precisa para gerar transformação, tá lá, ele mudar um hábito, alguma coisinha pouca, quando vê o dinheiro aparece para ele gastar. Então, assim, recomendo, galera, permitam-se essa transformação, tá? Porque realmente pode ser o grande salto aí para a vida de vocês. Eu não estou falando isso de uma forma comercial, de uma forma exagerada. Basta conversar com todo mundo aí que fez a formação para perguntar se eu estou viajando ou não, se eu estou mentindo ou não. É isso aí, cara. Pô, é investimento na sua vida, né, cara? E se a pessoa Isso. trabalhar o seu propósito ali nessa formação, vai achar barato. É Vai. espetacular. Imagina um processo praticamente já paga toda a Exato, cara. formação. Então, assim, Exatamente. Um cliente paga a formação. lembrando um detalhe, aproveitando que eu não falei, mas que faz parte do nosso neurocoaching, é que é tão comum para a gente que eu acabo esquecendo de falar. Que no final da formação, todos os pessoas que fazem a formação, eles entram nos 30 dias insanos. Então a gente acompanha esses caras por 30 dias diariamente, ajudando Uhum, eles a transformar a sua própria vida e a conduzir um processo de neurocoaching de ponta a ponta. uhum. Então é garantia de realmente o cara vai terminar o curso, ele vai ter os 30 dias insanos com acompanhamento e depois disso ele vai estar pronto para poder exercer essa profissão que é espetacular. É muito top, né, cara? Esse final, né, cara? Esses outros 30 dias aí é a consolidação, né? É a Do processo todo. consolidação. Isso, é 30 dias com mudança de hábito, com apoio. Então, muitas vezes, porque assim, o cara vai ter que fazer, o pro bono é um só, tá? É Uhum. um só, não tem pro bono, não tem que ficar fazendo coach de graça. A gente tá dando transformação pros caras, o negócio vale mesmo, então não tem que ficar dando curso de graça para pegar experiência. Eu nunca vi um pro bono dar certo. As pessoas já entram Uhum. no pro bono, é de graça, então nem vou mesmo. É, Tal.
não dão bola. Então, o cara tem uma sessão de coach, todas as 12 sessões, ele vai fazer dentro de um mês. Então, ele vai fazer, a cada 2 dias, ele vai fazer um Uma encontro, sessão. uma Uhum. sessão. E os profissionais todos que fizerem a formação, eles vão ser apoiados pela gente. Então, vou Uhum. fazer a sessão hoje, estou em dúvida sobre como está o negócio. Não tem problema. Ele vai estar lá com o WhatsApp disponível para esclarecer todas as dúvidas e saber exatamente o que fazer, como fazer. Tá? Uhum. Além Uhum. disso, quem faz a formação vai receber um kit com todas as ferramentas em ordem para saber o que usar, quando usar, como usar. Então ele recebe um kit com todas as ferramentas. Também não precisa se preocupar em sair imprimindo, né, o Aham. material. Já está pronto. Tudo pronto, porque assim, o nosso objetivo é acabar com desculpas, né? O Uhum. cara quer Uhum. vencer, ele quer ganhar dinheiro, ele quer desenvolver a própria vida. Cara, nós arranjamos todas as facilidades do mundo para ele fazer isso. Ele só não vence se ele não quiser. Vai ser o melhor dinheiro investido da vida dele. Muito bom, muito bom. E é isso, meu amigo. É isso, Temos cara. link. Temos links, falamos aí das 3 ferramentas. Isso vai ficar disponível no Facebook. Tanto eu Exato, quanto o Fábio vamos subir para os nossos YouTubes para ficar lá também. Tá bem tagueadinho. exato. Então daqui a pouco, se vocês quiserem lá, coloca Neurocoaching Lisboa ou coloca pelos nossos nomes, que provavelmente já vai aparecer link para achar no YouTube se não conseguirem. Tá? E Isso, convidem pessoas, também falem desse processo. Né? Se duvidar, vendam já o processo antes mesmo de fazer a formação. Só esperem terminar a formação quando já pagaram até a formação antes mesmo de fazer. E eu já partilhei ali o meu link, onde tem o meu YouTube também, para Show de bola. quem, Perdeu que as acho que outras, foi né? o Leandro, acho que foi o Leandro, que falou ali, exato, Leandro do Prado, disse que não Uhum. conhecia, eu já mandei ali, vou botar aqui de novo o link, para quem quiser, tem ali, tem o YouTube, tem o meu contato também, se quiser mais informação para formação aqui em Portugal, Fantástico. estamos disponíveis. Fantástico, fantástico. É isso, amigos. Tudo certo? Perguntem pra gente, achem a gente também no WhatsApp, Facebook. A gente continua disponível, os links são esses. E a gente quer ver a transformação na vida das pessoas e a gente tem método, a gente tem forma de fazer isso. E vamos em frente. Permitam-se. Vamos nessa. Valeu, meu velho. Grande abraço. Show de bola. Valeu, Thiago. Valeu, meu velho. Até mais.